Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Lívia Muller, do Ateliê Freia Joias, falando com vocês, juntamente com a minha irmã Anique Buzier, dona da Produtoras, né? Meu trabalho é comportamental junto à publicidade. Estamos aqui no nosso manifesto, né? Que era um dever da gente, né, Lívia? Como mulher e como ser humano. Fomos chamadas a fazer isso. Hashtag eu vou gritar, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos trazendo profissionais da área jurídica, da área médica, né, psicólogos, psiquiatras e educadores que vão ajudar a gente a esclarecer e a mostrar quais são os tipos de assédio diferentes, né? Moral, psicológico, assédio sexual e tudo mais, como eles estão envolvidos, né? E hoje nós vamos contar a nossa primeira história que chegou, foi a segunda pessoa que mandou essa história pra gente, como a gente tá falando, mandamos o e-mail, contato@produtoras.net, você pode mandar a sua história, nós não vamos falar o seu nome, não vamos expor você, mas nós vamos contar a história real, tá? Então vamos lá, hoje a história é de Andréia, tá, gente? Andréia, ela não se chama Andréia, Andréia não é do estado de São Paulo, tá? E ela tem 45 anos, tá? A Andréia, doutor e Lívia, o que aconteceu? Ela trabalhava há uns bons anos numa empresa, tá? Que era um bar, café, uma coisa que atende ao público, né? E ela era gerente em tempo integral, tá? No decorrer da vida da Andréia, ela engravidou com 40 anos, 40 e poucos anos, teve gêmeos, tá? 2 meninos, tá? E o que aconteceu com ela? Ela foi abandonada pelo marido, né? E ficou com as 2 crianças, elas eram pequenas, e ela pediu lá onde ela trabalhava que ela não poderia mais cumprir o período integral, tá? Então ela ficou sendo gerente de meio período e foi colocada uma segunda pessoa, tá? Então o que aconteceu com essa pessoa? Essa segunda pessoa, que virou a segunda gerente do segundo período, ela começou a deixar a Andréia em situações bastante delicadas e acreditar que o serviço dela não era mais suficiente e se sentir muito mal, que no final da história vocês vão ver. E ela pediu a conta e foi ser tratada psicologicamente. Ela que pediu a conta, então? Pediu a conta porque não aguentou. Tá? Não tomou nenhuma atitude jurídica, tá? Sim. Arcou com todas as coisas psicológicas depois. E até hoje, já fazem acho que uns 3 anos que isso ocorreu, mais ou menos. Ela continua sendo tratada em terapia porque aquilo pegou muito feio. Olha, tá? O dano que essa pessoa sofreu e de repente ela até demorou para perceber que poderia recorrer a alguma coisa. Ela não entendeu, na verdade, durante muito tempo. Ai, gente, que dor. Tá? Então agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu, né? Bom, eram 2 períodos, ela trabalhava na parte da tarde pra poder, né, cuidar das crianças, porque ela não tinha com quem deixar, e a outra na parte da manhã, não sei o horário exato que elas cruzavam a troca de turno, vamos dizer assim, tá? O que aconteceu? A nova gerente, né, começou a marcar reuniões em períodos onde a Andréia não poderia comparecer. Ou ela chegava desesperada já no final e não entendia nada. Não era passado por e-mail e por nenhuma outra forma o que foi combinado e acontecia exatamente. Mudou o fornecedor, mudou várias coisas e ela não era... ela sempre começou a levar várias broncas da chefe dela, porque a outra pessoa mudava, né? Esse é um dos fatos. E eu vou contar 2 fatos bem relevantes, tá? Ela estava, né? Quando ela chegava, ela servia o café, né? Naquela parte lá do café do bar. E uma vez ela começou a perceber que os clientes estavam fazendo uma cara meio assim, né? Ela falou, mas o que é isso? E aí ela foi verificar e em vez do açucareiro, não era na parte da pandemia, tá, gente? Foi colocado sal em todos os açucareiros, não. Tá? Nesse momento que aconteceu essa situação, tinham parece que 2 pessoas lá e a outra gerente também estava e ela fez a seguinte situação com ela.
Nossa, você tá ficando louca, você não sabe mais o que é sal e açúcar, entendeu? E deu uma risada. Na frente dos clientes? Na frente dos clientes, na frente de todo mundo, e ela ficou arrasada, achando que ela não tava legal. Essa situação, eu vou depois contar a segunda. O que você acha disso? Isso é um assédio moral? Isso é um bullying, porque que é isso? parece uma coisa de quase criança escolar, mas é que machuca. É uma atitude meio infantil. Mas humilha profundamente a É. pessoa, mas enfim. É um assédio moral, claro, né? Você vê que é um assédio moral horizontal, igual a gente já falou no primeiro programa. Mesmo cargo. São duas pessoas mesmo cargo, tá, mesmo gente? cargo. Gerentes iguais, Sim. tá? Ficando só entre as duas um assédio moral horizontal. Se a gente identificar que a chefe participava ou algum outro funcionário, a gente entra no assédio moral misto. Lembra que a gente falou? Certo. Que são mais pessoas fazendo aquele assédio moral. Você vê aí que ela humilha realmente a pessoa. Né? Na frente dos outros. Na frente dos clientes, ela abala o psicológico da colega de trabalho, vamos colocar assim. Então é um assédio moral sim grave e a dona tem responsabilidade também. Olá, gente. Vamos lembrar que a Omissão, empresa, por omissão, ela... Como é que ela marca essas reuniões, a chefe está sabendo e não chama outra gerente, e aí você cobra outra gerente, ela não estava na reunião. Então você vê que o caso vai a mais. Vai recair sobre a empresa. E é dentro do que a gente estava falando. Foi criado um ambiente. Foi criado. Até que ela pediu demissão. Não, agora vai ter mais uma e coisa. Que ela se sentiu tão ineficaz, ela acreditou que ela era incapaz de realizar aquele serviço. Mas era outra que estava boicotando ela, vamos colocar assim. Tinham mais algumas coisas pequenas que agora eu me lembro, porque assim, como eles tinham essas reuniões, eles trocavam de fornecedor, entendeu? E ela não era avisada, então ela chegava e chamava o fornecedor antigo, que já tinha definidos que não ia mais usar. Então aí a chefe dava uma... Mas como que você não sabe? Nós já falamos que a gente não vai trabalhar mais com essa pessoa. E essa gerente nova disse que falava assim, ela não tá conseguindo, acho que você tá muito atarefada com seus filhos, acho que você tá muito atarefada na sua casa. E olha... Ela convence a outra que ela não é tá funcionando, que ela é incapaz. E o que ocorria com a Andrea? Ela simplesmente travava, ela não falava nada, ela simplesmente falava, não, mas eu não sabia. Não, é porque você não pode estar, você não tem faltado nas reuniões, então isso é reincidente, né? Você vê que é o padrão que a gente estava falando, né? O caso clássico, a pessoa tá abalando o psicológico da outra, mas tá jogando a culpa para outra, tá envolvendo mesmo, tá fazendo toda aquela situação para que a outra se sinta pressionada, tenha depressão, não acredite que ela é capaz. Então quando a pessoa passa a acreditar que ela não é capaz, ela já não rende bem, aí ela fica mesmo, né? Aí ela começa... Numa situação que ela não vai conseguir trabalhar direito. Então ela realmente fica abalada psicologicamente. Ela fica tão frágil que ela duvida dela mesma, né? Isso Olha aí. que é de novo a distorção da realidade, gente. Olha o perigo disso, sabe? Sim. Até onde chega. E quando você vê que a chefe está cobrando ela olha lá, e gente. sabe que ela não estava na reunião, então você já vê que tem um assédio moral misto aí. Mas você tem a pessoa do mesmo cargo e o superior também. Mas a superior falou assim, você tem que se atualizar, você tem que ir atrás da informação. Exatamente. É isso mas não dá pra ela a informação. Então tem o boicote ainda da colega de trabalho em cima da outra e a chefe também cobrando junto. Então a pessoa começa a achar realmente que ela não é capaz de mais nada. O problema é dela, né? Começa a ficar... Mais 2 episódios dela mesma, tá? Foi dado uma folga pra gerente nova, entendeu? E eu não sei que falta de informação que foi dado que a André, ela não apareceu pra cobrir a folga da outra, ela só chegou no horário. E aí foi falado que ela não estava contribuindo nem um pouco com o trabalho, porque ela é que estava com ciúmes da outra. Foi colocado isso, olha o que você fez. Você não veio cobrir a folga da minha, eu que tive que ficar, a chefe lá, teve isso. Olha, isso aqui... Isso tem que ser levado sim para o judiciário, forma educativa, vamos dizer assim também, né? Sempre que a gente tem uma condenação, é levado em conta não apenas punir por punir, mas também educar, para que não volte a se repetir. Entendeu? Então, quando é levado para o judiciário, a chefe vai ser ouvida também. Se o juiz efetivamente identificar que ela participava, também vai ser punida, também vai pagar a indenização. Então a indenização pode partir pessoalmente, não apenas da empresa, que está sendo omissa, no mínimo está sendo omissa,
né? Tá a forma culposa, a gente pode colocar assim, mas também a pessoa física. A colega de trabalho Colega dela de vai, trabalho como pessoa. também. vai indenizar a colega que ela tava... Com certeza, Acho você vai mexer no Justo, bolso né? da pessoa que também deu ali o nexo causal, assim, não vamos é dizer assim. só da empresa, vai ser pessoal. Pessoalmente também. Ela pode entrar contra a pessoa também. Falar, ó, eu quero uma indenização. Por quê? Porque eu fui humilhada, eu fui enganada, eu fui boicotada. Boicotada. Entendeu? Então Foi negada a informação a mim? você está boicotando e você vê a prática reiterada. Você boicotou com açúcar, né? Aquilo foi uma brincadeira de quinta série, vamos combinar. é? Mas foi pra zoar, Merece pagar uma multa só por isso Só já. por né? isso. Então o boicote das reuniões, então você vê que não foi uma vez que aconteceu esporádico. Não, ela já não sabia mais quem era o fornecedor. É verdade. Então são diversos boicotes e vai pegando no psicológico, que a gente já voltou a falar, a gente é repetitivo, mas é porque é o que acontece. Mas tem que A ser. pessoa ela se sente incapaz de fazer aquela tarefa e ela acaba se demitindo. Desculpa te cortar, Vai? e o empregador às vezes ele entra nisso por quê? Porque ele sabe que se ele demitir ele vai ter que cumprir com os ônus trabalhistas. Sim, exatamente. Então não cai Aí nessa. deu uma mista, gente, entendeu? Sim. Entre sim, acione a justiça, porque o juiz identificando, ele vai não só dar a indenização, óbvio, mas se você quiser continuar no seu posto de trabalho, ele vai te reintegrar no teu posto de trabalho. Porque a causa não foi você que deu, foi quem está te boicotando, quem está te assediando moralmente. E doutor, assim, também uma realidade, né? Às vezes a pessoa olha, nem cogita ir para a justiça porque fala, não tenho dinheiro para um advogado. O que essa pessoa faz? Como que ela pode começar a se mover para... Se não tiver dinheiro para pagar o advogado, OAB dá assistência jurídica gratuita. Olha lá, gente. Então na tua cidade deve ter uma subsede da OAB. Tá? Qualquer OAB. lugar, tá? Do Brasil. Onde eu acho? Hoje em dia tem internet, se tiver dificuldade na internet, no fórum eles te indicam também. No fórum da sua cidade. Normalmente os fóruns têm a sala da OAB também. E tem também o sindicato. O sindicato ele também atua para proteger os trabalhadores aí. Então, Ótimo saber, ótimo eu não saber. quero, como eu vou dizer, primeiro até indico ir procurar o sindicato, porque ele já vai estar Já dentro vai da tua classe. localizado, né? Então, eu sou... nosso sindicato acaba sendo a OAB, né? Mas eu sou motorista de ônibus. Então, existe um sindicato de motorista de ônibus, ele vai ser mais específico. Entendi. Tá. Na tua profissão não existe um sindicato? Procura a OAB também, que você vai ser bem assessorada por um profissional. No também. caso do André, eu acho que é o sindicato dos comerciários, né? Porque é Isso. uma coisa. E para finalizar a história da nossa querida amiga Andréia, foi quando ela pediu a demissão, ela chegou lá, agora eu vou finalizar só para... E foi determinado que ela deveria pegar aqueles alimentos e servir eles, né? Esquentar, fazer aquela bandeja. Ó, essa bandeja que você vai fazer. E ela fez isso e colocou, e não sei se foi combinado ou não, mas pessoas lá no café passaram mal com o que comeram, tá? E ela foi, chamada a atenção perante as pessoas que estavam lá, a pessoa que voltou falando que passou mal porque comeu aquilo. Falou, você não sabe nem mais diferenciar uma coisa da outra, né? E como que a Andréa sabe disso, doutor? Porque a faxineira não aguentou e falou pra ela que tanto na vez do açúcar, que parece quinta série, como nessa, quem determinou o que ia ser feito era a gerente nova. Então. Mas mesmo assim, a Andréa não fez absolutamente. Ela pediu as contas, saiu, ficou chorando e tá se tratando. Essa é uma dúvida. Depois de quanto tempo que a pessoa pode... Porque, por exemplo, quanto tempo faz que a Andréa passou por isso? 3 anos, mais ou menos. Ela tem possibilidade de agora fazer alguma coisa? 3 anos? Tá mais ou menos. Normalmente até 2 anos a ação trabalhista. Até 2 anos a ação trabalhista. Não é muito minha área, gente. Desculpa, mas Não, da parte imagina. trabalhista, mas via de regra 2 anos. Existe uma exceção de 5 anos, mas agora eu não me recordo. Mas procurando um advogado trabalhista, ele vai te orientar certinho. Então, gente, não dorme no ponto. Não. Não dorme no ponto, porque tem tempo determinado. Senão prescreve a questão de dar entrada com a ação. Tá certo. Nesse caso, ela já 3 anos, pode ser, se ela procurar um especialista na área trabalhista, ela consiga sim. Mas a questão da indenização, ela consegue ainda. Se ela tiver ainda... Se essa pessoa, por exemplo, essa faxineira que foi uma testemunha, né? Falar com o anjo da ela. guarda dela. Vai ter a parte probatória, igual a gente já falou nos programas, a testemunha da sua declaração e tudo.
que vai ser levado para o juiz apreciar. Porque ela ficou muito tempo, pelo que ela escreveu, pelo que ela falou pra mim também, que eu conversei com ela, achando que ela era inútil, né? Não, mas porque ela não estava conseguindo realizar um trabalho que ela já realizava há muito tempo antes, ela nunca teve problema. Gente, cruel, e que o problema era ela era o problema. Então o assédio psicológico foi gigantesco, foi primordial. Sim, entendeu? a questão da humilhação também, né? De ela ser... de essas brincadeiras na frente de clientes, você vê que já envolve terceiros, então você vê que já você fez fragiliza aquela... a pessoa completamente. Já fez a situação para fragilizar mesmo. Numa empresa pequena, isso é muito mais, vem mais, né? Numa empresa grande, isso aqui fica lá misturado com um monte de gente, Fica né? diluído, Mas né? é importante frisar isso, porque mesmo na grande, Olá, gente. o gerente geral pode alegar, não, mas eu não... Ah, é? Não, mas você tem a responsabilidade objetiva com o seu funcionário, então você tem que ver o que está acontecendo no teu setor. Mas mesmo que, por exemplo, isso é uma coisa importante, ele não sabe o que está acontecendo, é uma empresa grande, tá? Se ele não veio falar isso, assim, se ele pode alegar e falar, mas ele devia ter me avisado que está acontecendo isso? Assim. Não sei. Não. Não? Não. Ele tem que cuidar dos funcionários dele, é a função do gerente. Não é só aquela questão que a gente sempre vê, como eu posso dizer, nesses cursos de gestões, né? Hoje em dia você não é só chefe, hoje em dia você é líder também. Hoje em dia você está liderando o teu... Que é uma grande diferença. Entre Que é a grande diferença. Ser chefe você que é na paulada, a gente fala na chicoteada, né? Chefe não é mais. Agora hoje em dia o grande gestor ele é líder, então ele tem que identificar e ele pode ser responsabilizado sim. Tá certo. Bom, eu acho que esclareceu aqui essa primeira Muito história. bom. São histórias reais, os nomes são trocados. Bom, a gente tá aqui gritando, né? Hashtag eu vou gritar. Venha contar sua história com a gente. O e-mail tá aqui embaixo, contato@produtoras.net. E eu e a Lívia vamos aqui atender. Estamos com o Dr. Flávio, tá sendo uma delícia estar aqui com ele, tá esclarecendo. Para que a gente possa ver e se defender. Nós estamos aqui para dar vários exemplos. Esclarecer. E é isso, gente. Exatamente. E agradecemos muito a história da Andréia. Obrigada, Andréia. Obrigada, Ela Andréia. sabe muito bem, ela deve estar vendo, tá? Não passe mais por isso, por favor. E eu queria frisar mais uma coisa, Nick, a situação da história, o quanto é importante, porque a gente tem algumas experiências e a gente tenta passar uma experiência, né, para que a pessoa se identifique com o problema dela, ela consiga falar, pô, reagir. eu tô sofrendo, mas a gente não temos todas as histórias, né? Às vezes chega história aqui que a gente nunca ouviu falar. Coisas loucas, Coisas loucas. Então quando a pessoa vem aqui e ela fala, aí a outra pessoa se identifica. Então é importante que vocês venham falar assim. Isso mesmo, Obrigado, gente. Vocês Nós estamos ajudam abertos. todo mundo. Obrigada, gente. Fiquem com a gente. Hashtag eu vou gritar. Obrigada. Eu vou gritar. Até o próximo.